Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. Vamos seguir a nossa leitura bíblica anual. Estamos, na verdade, quase concluindo, né? Hoje é o nosso dia de número 346. Estamos lendo o livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo a João, e nós vamos continuar a partir do capítulo 14. Então, já abra aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Vamos fazer nossa oração. Amado Deus, querido, bondoso Pai, rendemos graças ao Teu santo nome, rendemos louvores à nossa vida, nossa adoração a Ti, o único digno de receber honra e glória. Agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que é estarmos aqui mais uma vez reunidos para lermos os textos sagrados. Fala o nosso coração, abre o nosso entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 14, versículo 1. E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu Pai inscrito em suas testas. Sobre os 144.000, nós já falamos nessa leitura, né? Assim que apareceu essa informação. A marca na testa é o selo, né? É o que representa o selo, os selados, escolhidos. Já falei também na primeira vez que apareceu essa informação. Semelhantemente a marca que marcou as casas, né? Quando o anjo da morte passaria lá no Egito, no tempo de Moisés. Semelhante também à marca que foi feita no tempo do profeta que anunciou que a glória do Senhor saiu do templo, mas antes de sair, os escolhidos foram marcados, aqueles que permaneceram fiéis foram marcados, enfim. Já falamos sobre isso também. Versículo 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas arpeando com as suas harpas. E eles cantavam como se fosse uma nova canção diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e nenhum homem podia aprender aquela canção, senão os 144.000 que foram redimidos da terra. Estes são aqueles que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou astúcia, porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Lembrem-se que tempo que está acontecendo isso aqui. Se você está entrando na leitura hoje e pulou a de ontem, ou a do início do Apocalipse, aconselho a você que volte nas leituras anteriores, tá? Que tempo é esse aqui? Período dos 7 anos. Período de tribulação. 3 anos e meio. 2 testemunhas pregavam o evangelho. 2 testemunhas foram resistidas, combatidas e mortas pelo anticristo que se levantou. Essas 2 testemunhas ficaram expostas 3 anos e meio. 3 dias e meio. Para que todas as pessoas vissem que eles foram mortos, resistidos pelo anticristo. Só que eles ressuscitam e todos ouvem uma voz que diz: sobe para cá. E eles sobem. Alguns se convertem com isso. Esse anticristo sofre uma doença quase mortal e também é curado, porque Satanás lhe confere poder. E aí muitas pessoas passam a adorar Satanás e esse anticristo, que são as bestas, tá? Que vão aparecendo. Esse anticristo, um governo mundial, governador mundial, através de grandes palavras, política e através do poder militar, lei. Depois de um tempo, levanta-se a segunda besta,
que é um grande líder falso, né? Religioso, que através de um ensino religioso falso levará as pessoas a adorarem esse anticristo e a quem deu poder ao anticristo, que é Satanás. Enfim, e aqui estamos vendo mais uma oportunidade sendo dada quando um anjo, versículo 6, voa no meio do céu, pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus, dá-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E subiu outro anjo, dizendo: Babilônia caiu, caiu, aquela grande cidade, porque ele fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca em sua testa ou em sua mão, este beberá o vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, esses anjos anunciam ainda o Evangelho. São debates aí teológicos, né, que eu já comentei aqui com vocês. A gente não entra nisso aqui, nós estamos só lendo, mas isso nos mostra que haverá sim conversão nesse tempo. Se haverá conversão, quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então não poderia o Espírito Santo ter se retirado, né, como alguns dizem que o Espírito Santo se retiraria, enfim. Então anuncia o Evangelho, anuncia a salvação e anuncia que as pessoas não aceitem aquela marca, não venham a aderir àquele ensino, àquele sistema, àquela imagem que se levantou, né? E nem a quem criou aquela imagem, aquele sistema no mundo. E isso foi explicado no dia de ontem, quando nós falamos sobre a marca da besta. Então ele está falando: não recebam essa marca, não adorem a imagem da besta. Adorar é louvar, elogiar, se render, se entregar. Não adorem, não receba essa marca em sua testa ou em sua mão. Pensamentos, decisões e ações. Não façam isso, não venham aderir a isso. Só o Senhor é Deus, só Ele é digno. Ele é o que criou o céu e a terra. Enfim, o Evangelho vai sendo pregado, tá? Mas quem aceitar vai beber o cálice da ira de Deus. Versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre, e eles não têm descanso, de dia nem de noite, os que adoram a besta e sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ou seja, a paciência quer dizer perseverança. Então, os que perseverarem, mesmo diante desse período, e resistirem a essa imagem, a essa marca, então, aqui está, né? Ele vai falar aqui sobre salvação. E eu ouvi uma voz do céu me dizendo: escreve: abençoados são os mortos que doravante morrerem no Senhor. Então, aqueles que a partir desse momento morrerem no Senhor, então ainda assim serão abençoados. Sim, diz o Espírito, para aqueles que possam descansar dos seus trabalhos e as suas obras seguem com eles. E eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque chegou a tua hora de ceifar, porque a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. E outro anjo saiu do templo que está no céu, tendo ele também uma foice afiada, e outro anjo saiu do altar, tendo poder sobre o fogo, e gritou com alta voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança tua foice afiada, e junta os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão totalmente maduras. E o anjo lançou a sua foice na terra, e juntou a sua vinha da terra, e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar,
até as rédeas dos cavalos, pelos espaços de 1.600 estádios. Então, aqui está falando sobre aquilo que Jesus falou aqui, em Mateus, capítulo 13, na parábola do joio e do trigo. Nós já falamos sobre isso esse ano. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, fala sobre a palavra, a parábola. O reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim, os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste a boa semente no teu campo? De onde então veio esse joio? E ele disse-lhe: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que vamos e o colhamos? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro o joio, amarrai-os em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então veja, Jesus está falando que o reino dos céus é semelhante a essa plantação de trigo. A semente é a boa palavra que é lançada. Espera-se que cresça trigo para ser colhido no final da colheita. Mas veio o inimigo e semeou o joio. Os servos falaram: Senhor, apareceu o joio ali, quer que a gente vá lá e colha e arranque? O Senhor falou: não, porque é perigoso nesse momento arrancar também junto o trigo. Os dois vão crescer juntos e essa colheita só vai ser feita no final. Os discípulos não entenderam, perguntaram a Jesus, Jesus explicou. Versículo 36. Então Jesus, despedindo a multidão, entrou na casa e vieram até ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, mas o joio são os filhos do perverso. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Então, Apocalipse fala sobre o fim do mundo, já já a gente volta lá nesse ponto. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim deste mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, eles colherão do seu reino tudo o que escandaliza os que praticam a iniquidade e lança-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá. Mateus 13. Mateus 13. Deu uma travadinha aqui, mas voltou. O exato momento que diz lá em Mateus 13. E o detalhe é o seguinte: essa colheita vai ser feita quando? Só no fim do mundo. Então hoje nós vemos o joio no meio do trigo. Hoje nós vemos no meio da igreja tanto pessoas como lideranças que parecem trigo, mas são joio. No meio de tantas igrejas, algumas que parecem trigo, mas aquele sistema, aquele ensino é joio. E alguns falam assim: poxa, mas por que Deus permite? Por que Deus então não acaba logo com o joio? Por que Deus não faz com que esse falso profeta, esse falso ensino caia? Porque não é o tempo. Ele decidiu que isso só vai ser feito no final. Vai crescer junto. Os dois vão crescer juntos. Tem gente que fala assim: ah, Deus está tirando o joio do meio do trigo. Não é verdade, porque a Bíblia fala que isso só vai acontecer no tempo do fim. Às vezes, acontece no meio da igreja, uma liderança cair, ou até não uma liderança, mas um oficial, quem sabe, sair daquele lugar, sair daquela igreja, ir para outra igreja. Às vezes por uma discordância doutrinária e até abre ali um outro ministério, ou às vezes por causa do pecado, né? Sai, aí o líder manipulador que fica fala assim: tá vendo? Foi Deus que arrancou o joio do nosso meio e ele vai tirar muito mais. Não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver. Aqui está dizendo, para mim travou, mas voltou. Algumas pessoas estão falando ali travou. Coloque aí se está ok, tá? Se voltou. Para mim aqui está normal, tá? Mas por via das dúvidas, coloque nos comentários. Então, repetindo, algumas lideranças alienadoras
Quando alguém sai daquela igreja, fala assim, era joio que estava no nosso meio e Deus arrancou. Não é assim que funciona. O joio só será arrancado no final. Deus não está arrancando o joio de lugar nenhum, tá? Claro que pode ser que saiu por uma rebeldia, por uma rebelião, pode acontecer. Como alguns são sinceros, genuínos, não estão mais aceitando aquela doutrina, detectaram erros e não vão compactuar com aquilo, como outros infelizmente saem por causa de pecado, como outros infelizmente saem para viver a própria vida, enfim, cada um aí é uma outra questão. Mas dizer que é Deus que está arrancando o joio do meio do trigo, não é. Jesus falou na parábola que isso só vai acontecer no fim do mundo. João está dizendo que viu esse cumprimento no fim do mundo. Versículo 14. Olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo sobre sua cabeça a coroa de ouro e na sua mão a foice afiada. E outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem, dizendo, lança sua foice, a ceifa, porque chegou a tua hora de ceifar, porque a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. E outro anjo saiu do templo que está no céu, tendo ele também uma foice afiada, e outro anjo saiu do altar, tendo poder sobre o fogo, e gritou em alta voz ao que tinha foice afiada, dizendo, lança a foice afiada, e junta os cachos da vinha na terra, porque as suas uvas estão totalmente maduras. E o anjo lançou a sua foice na terra, juntou a vinha da terra, lançou no grande lagar da ira de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, saiu o sangue do lagar até as redes dos cavalos, pelos espaços de 1.600 estágios. Enfim, então, João viu esse momento, onde lá em Mateus disse que a ordem seria dada no final, onde Jesus falou, eu sou esse Senhor que vai se levantar no final e vai dar ordem aos anjos ceifeiros para que passe a foice. E aí sim haverá a separação do joio e do trigo. Tá? É isso que está dizendo aqui. Vamos para o capítulo 15. E eu vi outro sinal no céu, grande e admirável. 7 anjos tendo 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E eu vi como se fosse um mar de vidro misturado com fogo, e os que haviam obtido a vitória sobre a besta, e sobre a sua imagem, e sobre a sua marca, e sobre o número de seu nome, ficarem sobre o mar de vidro, tendo as harpas de Deus. Eles cantam a canção de Moisés, o servo de Deus, e a canção do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, tu, Rei de santos. Essa canção de Moisés está lá em Êxodo 15, quando eles escaparam, né, dos seus perseguidores. Moisés cantou essa canção. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Porque tu somente és santo. Porque todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos foram feitos manifestos. E depois disso eu olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho no céu estava aberto, e os 7 anjos saíram do templo, tendo as 7 pragas, vestidos de linho puro e branco, e cingidos com cintos de ouro nos seus peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para sempre e sempre. E o templo foi preenchido com a fumaça da glória de Deus e de seu poder. E nenhum homem era capaz de entrar no templo, até que as 7 pragas dos 7 anjos fossem cumpridas. Capítulo 16. E eu ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos, ide pelos vossos caminhos e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e recaiu uma fétida e dolorosa ferida sobre os homens que tinham a marca da besta, e sobre aqueles que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e esse se tornou em sangue, como de um homem morto, e toda alma vivente morreu no mar. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas, e elas se tornaram em sangue. E eu ouvi o anjo das águas dizer, tu és justo, ó Senhor, que és, e que eras, e serás, porque tu julgas assim.
Porque eles derramaram sangue de santos e profetas, e tu lhes deste sangue para beber, porque eles são dignos, eles merecem isso pelo que eles fizeram, né? E eu ouvi outro vindo do altar dizer: ainda assim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder para queimar os homens com fogo. Se você está achando que está quente hoje, imagine quando a taça da ira de Deus for derramada sobre o sol e ele aumentar em sei lá quantas vezes e queimar uma parte dos homens, queimar mesmo. E os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre essas pragas, e eles não se arrependeram para lhe darem glória. Fazer o quê, né? E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino era cheio de trevas, e eles mordiam suas línguas por causa da dor, e blasfemavam o Deus do céu por causa das suas dores e feridas, e não se arrependeram dos seus atos. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se, para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. E eu vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, porque eles são espíritos de demônios, operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o que está acontecendo? Está chegando ao fim dos eventos do fim do mundo. Então, já se levantaram aí o anticristo, os anticristos, o principal, que era o governante, se levantaram as bestas, agora está sendo derramado o cálice da ira, como já predito no livro dos profetas. Aqueles que não se arrependeram serão punidos. E por fim, a batalha final, né? A batalha final. Vai acabar de uma vez por todas isso, de uma vez por todas o mal e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esse dia se aproxima, mas antes desse dia se aproximar, João ainda viu Satanás conferindo poderes, né? Ele viu rãs, né? Espíritos em formas de rãs aí saindo e entrando em vários homens, dando a eles poderes para operarem milagres, mesmo nesse tempo difícil onde está sendo derramado o cálice da ira, operar milagres tal no meio das pessoas e convencer muitas pessoas ainda a batalharem contra Deus, a se oporem, a querer lutar contra tudo que é sagrado. Versículo 15. Eis que eu venho como um ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e eles vejam sua vergonha. E ele os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. Então, assim, sobre o Armagedon também tem várias linhas que falam sobre isso. Eu vou te falar 2. Uma linha acredita que literalmente haverá uma batalha nesse lugar. Essas pessoas, esses líderes, esses que resistiram a Deus, estarão caminhando para querer destruir tudo que é sagrado, lutar contra Deus, enfim. E haverá uma batalha nesse lugar chamado o Vale do Armagedon. Outra linha acredita que isso é simbólico. Uma batalha espiritual, uma luta. O lugar chamado Armagedon seria um nome simbólico para marcar esse dia e marcar essa batalha, tá? Isso aí é um ponto a ser estudado por quem tem interesse nisso, tá? Versículo 17. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve voz e trovão e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e a grande Babilônia veio à lembrança diante de Deus para dar-lhe o cálice do vinho da fúria da sua ira. E toda a ilha fugiu, e as montanhas não foram encontradas, e caiu sobre os homens um granizo do céu, cada pedra com o peso de cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo, porque a sua praga é extremamente grande. Ninguém se arrepende nesse ponto, né? Ninguém. Todos serão castigados e condenados.
Capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem aqui, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas, com a qual os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra foram embebedados com o vinho da sua fornicação. Assim, ele levou-me em espírito para o deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmias, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio das abominações e das imundícias das fornicações. E sobre sua testa havia um nome escrito: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Então, essa mulher representa toda a prática de fornicação, de idolatria, de adoração a outros deuses, enfim, tudo aquilo que a gente já vem vendo aí durante a Bíblia inteira, a leitura da Bíblia inteira. E eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E eu, vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo disse: Por causa disso te maravilhaste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e não é, e subirá do abismo sem fundo, e irá à perdição. E aqueles que habitam na terra hão de se maravilhar, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, quando eles contemplarem a besta que era e já não é, ainda que agora seja. Então, isso que você está vendo, não se maravilhe não. Isso que você está vendo, essa besta que você está vendo, já era. Foi, por um tempo dominou, por um tempo teve influência, grande influência, iludiu muita gente. Só que só iludiu aqueles que não estavam com os nomes inscritos no livro da vida. Não se admire, porque isso aí já era e não é mais. Ainda que por um tempo esteja aí, enganando pessoas. Mas o que aguarda essa besta é o abismo. Versículo 9. E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais a mulher está assentada. E há 7 reis. 5 caíram, e um é, e outro ainda não é vindo. E quando ele vier, deverá continuar por um curto espaço de tempo. Então, você está vendo aí esse domínio? Você está vendo essas cabeças representam reis, domínios. Mas 5 já caíram, um ainda está aí operante, você está vendo aí um reino, e vai se levantar mais um. E quando se levantar esse mais um, vai ser por um curto espaço de tempo, que é exatamente o último anticristo que vai se levantar, como nós temos visto, o último líder. Já houve vários reis. A Babilônia já foi um império muito grande, caiu. Roma já foi um império muito grande, caiu. O Egito já foi um império muito grande, caiu. Persa foi um império muito grande, caiu. A Assíria foi um império muito grande, caiu. O Império Greco-Romano já foi um império muito grande, com muita influência sobre o mundo inteiro, as nações, as religiões, caiu. Hoje tem um império. Hoje tem um império. Não gosto de falar essas coisas aqui, mas em respeito, né, também a alguns irmãos católicos que às vezes estão assistindo, mas, enfim, meu compromisso é com a Bíblia, não é com a igreja, né? Mas hoje tem um império, o domínio papal, aquele que se assenta na cadeira, entre aspas, de Pedro, e o que ele fala, todo mundo se curva e obedece. Só que aqui está dizendo, você está vendo esse aí também vai cair. Vai se levantar outro por um período, um pouco tempo, né, como nós temos visto os 3 anos e meio, últimos 3 anos e meio, mas vai cair também. Não fique admirado com o poder que essa besta tem, não. Versículo 11. E a besta que era e não é mais, mesmo sendo o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Então, os 7 reinos, junto com a besta sendo um 8º reino aí, né, aquele líder, falso líder religioso, tudo vai à perdição.
Versículo 12. E os 10 chifres que tu viste são 10 reis, que não receberam reino algum ainda, mas recebem poder como reis por 1 hora com a besta. Esses têm uma somente, e darão o seu poder à força da besta. Então, por fim, ainda essa besta vai levantar 10 reis. 10 reis. Vai se unir a 10 poderes, 10 reis, que juntos com uma somente se unirão para guerrear contra o Cordeiro no tempo do fim. E o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. E ele disse-me: as águas que tu viste, onde a prostituta se assenta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que tu viste sobre a besta, estes odiarão a prostituta e a deixarão assolada e nua, e comerão sua carne e a queimarão com fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram a sua vontade e concordar e dar o seu reino à besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. E a mulher que tu viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, você precisa entender que o livro do Apocalipse é um livro simbólico, né? Então, a mulher não é literalmente uma mulher, mas representava a cidade que reina sobre os reis da terra, a grande Babilônia. Bom, vamos parar por aqui, para não ficar muita coisa na cabeça, né? E amanhã a gente continua com a nossa leitura. Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.